foi instituída por Deus. É a primeira instituição que Deus faz. Após a criação do mundo, Deus criou, e tudo que Deus criou, Deus viu que era bom. Tudo que Deus criou, Deus viu que era bom. Aí Deus vai formar a família. Ele forma a família num princípio, fundamento e pilar. Deus forma a família num princípio, fundamento e pilar. Que pilar é esse? Nós estamos num culto como família, estamos diante entre homens e mulheres, e o pilar que Deus estabelece e fundamento desse princípio que não pode ser mudado é entre homem e mulher. É princípio, pilar. Este fundamento não pode ser contrariado. Este fundamento não pode ser disturbado. Este fundamento é caráter de Deus, família constituída entre homem e mulher. Mas por que você está falando disso? Porque nós vamos ver a banização da raça humana, querendo contrariar aquilo que Deus fez, contrariando a verdade de Deus, o princípio e as bases, porque no pilar é homem e mulher. O que quer dizer isso? É entre heterossexual, sexo oposto, não é união de mulher com mulher ou homem com homem, é princípio. Além de ser princípio, a palavra vai nos mostrar também que é o que? Monogamia, união de um só homem e uma só mulher. Quem estava aqui na palestra de casal, viu com propriedade o pastor Eliseu Marcelo pregando isso. União, não de várias mulheres, união, não de vários homens, não, princípio entre um casal, após o casamento, princípio. Me chamou e eu estou aqui para pregar para a família, também para defender, como o apóstolo Paulo se colocou na defesa do evangelho, porque antes de ser constituída a igreja, foi constituída a família. Antes das separações de tudo, criação dos estados, dos países, das leis, das tribos, dos homens e mulheres, foi constituído a família. E Deus, desde o princípio de Gênesis, vai dizer que Deus pegou o homem e fez a sua imagem e semelhança. O que é lindo é Deus falando assim na palavra, que Deus fez o homem macho e fêmea. Antes de criar a mulher, dar o sono à mulher e trazer a mulher da costela do homem, Deus fez o homem do pó e a mulher da costela. É por isso que ela suporta gerar. É porque ela vem da costela, ela não veio do pó. O homem veio do pó, mas antes de constituir a mulher da costela do homem, Deus fez o homem o quê? Macho e fêmea. Vem comigo na palavra, macho e fêmea. Não que Deus fez o homem afeminado, Deus fez o homem, a palavra de Deus fala homem, macho e fêmea. Ele não faz um homem afeminado, ele faz um homem macho e fêmea. Me explica isso na Bíblia. Eu vou explicar. O cromossomos, homem XY, mulher XX. Por aí, pesquisa a palavra cromossomos, quer dizer o quê? Tem enfermeiro em nosso meio. XY procede do homem, XX mulher. Mulher com mulher não faz filho, homem com homem não faz filho.
princípio. Estou pregando. Eu estou defendendo a causa família. Eu vou entrar na mensagem, mas antes de eu entrar na mensagem, eu tenho que deixar claro para a igreja. Por quê? Porque o dia mau, aonde o adversário da nossa alma, aonde o enganador, aonde Satanás tem cegado o entendimento de muitas pessoas, mas pela palavra de Deus, os nossos olhos é aberto e nós temos ciência daquilo que Deus deixou instituído para a família. É por isso que Deus sempre se levanta e dizendo: eu vou levantar o homem para trazer à tona tudo aquilo que é engano, que é engodo. Então Deus faz o homem macho e fêmea. União entre mulher e mulheres, segundo o IBGE, tem aumentado. União de homem com homem tem aumentado. Para nossa tristeza, segundo o IBGE, disse que o relacionamento entre heterossexual, sexo oposto, tem o que? Se diminuído. Por isso que antes de eu pregar, eu venho trazer pilares, fundamento e razão do que é família. Antes de constituir a igreja, Deus no jardim formou a família. Então é difícil vir aqui hoje pregar por causa dessa tese, que não pode ser banida. Mas dentro desta tese, Deus tem um projeto para cada família. Se a gente for olhar a Bíblia, quantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas, quantas questões dentro da Bíblia com família com problemas. Deus não ocultou. Porque o que é lindo, Deus pega gêneros diferentes, pessoas diferentes e constitui o que? Uma família. Vem comigo, constitui uma família. Constitui o que? Uma família. Tudo é um mar de rosa no começo, é o conhecimento de construção. A construção é assim, tudo começa bem, tudo começa bem, tudo é lindo, tudo é rosa, tudo é flor, tudo tem o que? O bom cheiro. Começo de uma família, ela começa no que? No conhecimento. Eu e minha princesa e eu. Eu falei para ela nesse dia: meu Deus do céu, eu saía para evangelizar, ela vinha até com a lancheira. Mas tudo tem um começo, e o começo é bom. Mas chega certo tempo que a gente vai ver que a vida dois, a família, a união, não vive 100% em alta. É batimentos cardíacos. Uma vez está em cima, outra embaixo, outra em cima, outra embaixo. Então quer dizer, estão vivos. Porque quando vem uma linha reta, quer dizer, morreu. Então eu quero dizer para nós nesta noite, mesmo em cima da dificuldade, mesmo em cima das lutas, mesmo em cima dos problemas, paramos de dizer: a minha família é uma vergonha, a minha família é uma desonra, a minha família ela é bênção de Deus, a minha família ela é projeto de Deus, a minha família é o que? É o querer de Deus. A minha família é mais que vencedora, a minha família é mais que abençoada, a minha família ela é iluminada. Temos luta, temos dificuldade, temos tristeza, às vezes choramos, às vezes perdemos, mas tem um porém, ela tem fundamento, e foi Deus que constituiu. É a família. Então para de crucificar sua família. Depois desta questão que eu coloquei em pauta, e abri parênteses e fecho parênteses aqui,
Eu quero entrar na palavra de Deus. Não que eu deixei de falar da palavra de Deus. Por que você falou isso? Por causa da discrepância que está acontecendo no mundo inteiro. Leis sendo levantadas, editos. Mas tem um porém. Se a gente permanecer na palavra, nós vamos vencer. A minha casa vai vencer. A sua casa vai vencer. E a sua família vai vencer. O que eles querem fazer? Estipar com a família. O que eles querem fazer? Estipar com a família. Nós só estamos aqui hoje. E eu sou grato a Deus. Mesmo não tendo a perfeição dentro da casa. Mesmo tendo as brigas, os confrontos e as guerras. Eu fui gerado. Porque teve mamãe e papai. Você não é obra do acaso. Então agradeça seu pai e sua mãe. Honra teu pai e tua mãe para que os dias de vida se prolongam. Porque se não fosse ele, será que você estaria aqui? Ou se é obra do acaso? Vamos para a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Meu Deus. Oh, glória. Jesus é bom, viu? Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Versículo 2. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Versículo 3. Este quase a hora nona do dia viu claramente numa visão o anjo de Deus que se dirigia a ele, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, um curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. E ele te dirá o que deves fazer. Capítulo 11 para mim, fazendo favor. Versículo 14. 11, 14. O qual te dirá palavras que te salves. Tu. Eu falei do princípios. Agora eu quero falar da vontade de Deus para a sua casa, para a minha casa e para todos. Tu e toda a tua causa te o que? Salves. A decisão de ouvir, a decisão de tomar uma iniciativa, a decisão de se decidir e a decisão de se converter. A decisão, vamos lá, de ouvir, de tomar uma iniciativa, de se decidir e de se converter. Tudo vem através de uma decisão. Nós vamos ver que o texto começa com uma revelação. E essa revelação vem a quem? A um homem. Homem por nome chamado Cornélio. Quem é esse homem chamado Cornélio? Um homem centurião, um homem importante, a qual ele era comandante, a qual ele era capitão, a qual ele era o quê? Um homem chefe da corte chamada italiana. Ele tem no seu poder 100 soldados. Este homem, ele é um homem importante. Este homem é um homem que tem autoridade. Esse é o homem que tem o quê? Um domínio que foi constituído e dado na sua mão. Cornélio, centurião, homem que vai ter qualidade. No versículo 2 vai mostrar
que esse homem tem qualidade. Que qualidade é esta? Qualidade que são notórias na vida deste homem. O versículo 2 do capítulo 10, fazendo um favor, Cornélio centurião, a qualidade deste homem é tremenda. Vai dizer que ele é piedoso, que ele é temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas, e que fazia contínua oração a Deus. Agora, o que mexe comigo é que este homem, além de ele ser capitão, um homem bem sucedido, um homem que faz para ele e para a casa dele contínua oração, e também faz contínua esmola, distribuindo esmola, um homem caridoso e piedoso. Como é que Deus se revela a este homem? Vem uma visão de um anjo claramente na vida de Cornélio. Cornélio está fazendo oração ao Senhor, e Deus se manifesta na vida dele através de uma revelação. Que revelação é essa? Uma visão. Aparece um anjo do Senhor, de Deus, de encontro a Cornélio, e dizendo: Cornélio, as tuas orações estão sendo ouvidas e tem subido a Deus, não só as suas orações, mas também as suas esmolas. Ela está subindo perante a Deus, ela sobe em memória de Deus e perante a Deus. Se você for ver Atos dos Apóstolos, o trabalhar de Deus e pelo Espírito Santo, o que vê em Atos dos Apóstolos é a soberania de Jesus Cristo. Ele que tem um domínio, ele que tem um nome sobre todos os nomes, e é o nome de Jesus Cristo que alcançamos salvação. No versículo 2 vai dizer que esse homem é um homem piedoso, que esse homem faz muita esmola, que esse homem é um homem generoso, que esse homem faz contínua oração, e que esse homem teme a Deus. O interessante é que no versículo 22 de Atos dos Apóstolos e capítulo 10, pode colocar para mim o versículo 22? Disseram: Cornélio centurião, varão que? Justo, temente a Deus, de bom testemunho de todas as nações dos judeus. Como é que a gente vê um homem que faz caridade, que ajuda, que é temente a Deus, que influencia a sua família, que dá bom testemunho, que é fiel dentro da sua casa e fora da sua casa? Um homem que por onde ele passa vai falar: esse homem é um homem temente a Deus, este homem é um homem zeloso, este homem é um homem trabalhador, este homem é um homem honesto, este homem tem princípios de honra, qualidade e também caráter. Este homem tem caráter. Mas o porquê de tudo isso e de mostrar tudo isso diante de uma família? Porque esse homem não contagia só o soldado deles, ele contagia a família dele, ele envolve a família dele em todos os princípios, porque a família dele é influenciada a dar o que? Esmola, a dar testemunho. Por onde passa esse homem, ele é agraciado, e também esse homem é respeitado, porque o texto vai falar sobre todas as nações do judeu, eles têm o que? Bom testemunho. Mas se a gente for olhar na Bíblia, esse homem não é judeu, esse homem ele é romano. O maior inimigo dos judeus era Roma. E como esse homem consegue alcançar testemunho entre os judeus? Como é que esse homem consegue alcançar testemunho nos inimigos dos judeus, num fardo, num jugo? Porque quando Jesus se manifesta e chama o seu colégio apostólico, a pergunta é essa: o seu reino, Senhor, vem agora, porque nós estamos o quê? Cansado da opressão de Roma. E esse homem consegue alcançar a
a Judeia, os judeus, e os judeus respeitar esse homem. Mas tem um porém. O que mexe comigo no todo esse texto, do capítulo 10 ao capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, é o testemunho dele. Sim, o testemunho dele é válido, é válido. A oração dele é válida, é válida. O testemunho entre as pessoas é válido, é válido. Mas tem um porém. Na visão que ele teve uma experiência com Deus, de um anjo do Senhor via Cornélio, e Cornélio tomar um susto e ficar atemorizado, disse: quem é, Senhor? Aí ele fala: eu venho da parte de Deus dizer, as suas orações têm subido, e as suas esmolas também, e ela está perante ao Senhor. Eu quero dizer que o que você está fazendo aqui hoje, entoando, oferecendo louvor, entoando e cultuando ao Senhor, não está em vão. Foi que nem o pastor Jabassi falou: enquanto ele estava naquela casa se embriagando com a bebida, a mãe dele vem intercedendo. E eu quero dizer que a sua oração, ela sobe, ela sobe, ela sobe, assim como a oração de Cornélio, ela subiu. Mas ela subiu, diz a palavra, que ela está em memória de Deus e perante a Deus. O que é isto? Está em memória de Deus ou perante a Deus. Quer dizer que a nossa oração está subindo diante de Deus, está na memória. Quer dizer, está na onde? Diante de Deus, nos pensamentos vivos de Deus. E Deus está dizendo: eu não esqueci das suas orações, eu não esqueci da sua casa, eu não esqueci do seu sacrifício, eu não esqueci do seu choro, eu não esqueci do seu gemendo, eu não esqueci das suas preces. Ela está em memória. O interessante é isso, perante a Deus. Perante, quer dizer, de frente a Deus, na presença de Deus, na face de Deus. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa. Prometendo Deus, falando Deus, quem impedirá? A oração desse homem sobe. O interessante é que ele está na onde? No altar do sacrifício. Que altar do sacrifício? Diz que Cornélio está orando. Cornélio está orando. Cornélio está jejuando. Cornélio está fazendo um ato de boa ação. Homem generoso, temente a Deus, de bom testemunho, dentro da sua casa, fora da sua casa, jejuando. Veio o anjo, fala: Cornélio, subiu a sua oração, subiu o seu sacrifício, subiu como oferta agradável, como cheiro suave, está diante, está na presença do Senhor, está sobre o altar do Senhor. E Deus responde a oração de Cornélio e disse: Cornélio, homem piedoso, temente a Deus, envia homem a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que ele dirá tudo, ele falará tudo que você e a sua casa precisa ouvir. O que você e sua casa precisam ouvir? O que eu e minha casa precisamos ouvir é entender que este homem, com todos os seus feitos, com todo o seu bom testemunho, com toda a sua boa ação, com tudo que tem de honra, porque nós não viemos aqui e vemos dentro do texto esse homem sendo mau caráter, esse homem comprando e não pagando, esse homem não mentindo. Nós só vai ver bom testemunho. Mas por que manda chamar Pedro e dizer tudo o que você precisa?
Tem uma interrogação aqui, não tem uma interrogação aqui? O versículo 4 vai dizer, versículo 6, faz favor, 10:6, e ele te dirá o que deves fazer. Agora, por que o testemunho dele não salva ele? Por que as ações dele não salvam ele? Por que a obra dele não salva ele? Por que os feitos dele não salvam ele? É porque não se diz a nós, não está nada na horizontal, tudo está na vertical. Não vem da terra, não vem da minha obra, não vem do homem, não vem da mulher, não vem de nós. Ele pode ter canudo, ele pode ter diploma, ele pode ser bem sucedido, ele pode andar empinado, ele pode ser comandante, ele pode dar ordem, ele pode delegar, mas o comando aqui agora não é do comandante Cornélio, o comando vem do general, do Senhor, dos exércitos. A palavra fala que nenhuma alma, nenhum homem será justificado diante de Deus segundo as suas obras. Hein, bonitinho? Você pode estar lindo, você pode estar engomado, você pode estar perfumado, você pode ter etiqueta, você pode ter status, você pode ter seguidor, você pode ser prefeito, você pode ser capitão, mas diante dele nenhuma carne será justificada se não for a obra de Cristo. Isso quebra tudo, querido. Não é os seus dogmas, não é religião, não é nada disso. O que é? Manda chamar Pedro. Por que chamar Pedro? Por que chamar Pedro? Porque Deus trabalha com... Obrigado. É a esposa cuidando. Faz bem, Deus abençoe. Oh glória. Porque Deus não quebra princípio. Deus mandou chamar coach. Deus mandou chamar coach. Não podia apertar. Deixa para o nosso pastor. Mas Deus não mandou chamar coach. Deus não mandou chamar influência, não. Deus mandou chamar a coluna da igreja. Quem era a coluna da igreja em Atos? Pedro, Tiago e João. Deus não quebra princípio. Deus não quebra princípio para a salvação. Quando Deus manda chamar Pedro, o mesmo Deus que falou em Cesareia Marítima, falou com Pedro. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar ninguém confundido nesta noite. O mesmo Deus que se revelou em Cesareia Marítima se revelou em Pedro lá em Jope. Pedro está em Jope. Quando Pedro chega em Jope, ele fala: Dorca, se levanta e ressuscita. Deus vai ressuscitar a família nesta noite. Deus vai ressuscitar o ministério. Deus vai ressuscitar. Ele está em Jope. Deus trabalhou na casa de Cornélio. O mesmo Deus que trabalha aqui, trabalha na sua casa. Não tem parede. Ele é o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus de já. Ele trabalhou em Cesareia, mas eu vou falar, eu vou lá em Jope. Eu vou lá em Jope. Eu vou lá em Jope. Foi Jope. O que ele fez em Jope? Ó Pedro lá em Jope. Pedro está em Jope, está na onde? Na casa de um Simão, que é curtidor de couro. Para judeu não dá, né? Judeu não pode tocar nada morto, nada imundo. Judeu não. Judeu era alto nível, alto padrão,
fora da média. Mas ele está na casa de Simão Curtidor. E ele está fazendo o quê? Sendo sustentado na casa de um curtidor de couro. Deus quebrando o princípio. Fala: Pedro, eu te dei a chave. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Mas tem um porém, Pedro. Eu vou te curtir ainda um pouco, Pedro. Eu vou te mostrar que a soberania aqui não é sua. Mesmo que você tenha a chave, mesmo que você prega, mesmo que você cura pelo poder do meu nome, mesmo que você chega lá e toque em Lídia, Lídia ressuscita. Mas tem um porém. É eu que sobrepareço aqui. Você só diminui. É Ele que aparece. É Ele que aparece. Aí Pedro também está na onde? No altar do sacrifício. Oração. Subiu. Esteve fome. Aí Deus fala assim, em arrebatamento de sentido. Deus aparece para Pedro e abre os céus. Quando Deus abre os céus para Pedro, ele vê um vaso que veio para ele. E dentro desse vaso, um lenço grande atado com 4 pontas, que veio para a terra, com toda espécie de animais répteis, quadrúpedes, e dizendo: Pedro, mata e come. Aí Pedro responde: que é isso, Senhor? Eu sendo um homem santo, eu sendo um homem puro, eu sendo da linhagem real, judeu, não posso comer. Aí Deus fala: não diga o que é imundo, aquilo que eu santifiquei. Mata e come, filho. Mata e come, filho. Mata e come. Mata e come. Mata e come, filho. Não dá. Mata e come, filho. Não dá. Mata e come. Ao céu. Quem vai contender com Deus? Ao céu desenrolando e sobe o lençol. Daqui a pouco chega na casa do curtidor. Batendo na porta. Som. Batendo na porta. Pá. Batendo na porta. Pá. Batendo na porta. Pá. Aí aparece 3 homens. Um sendo capitão dos exércitos. Um sendo o capitão da corte italiana. Dizendo: nós viemos buscar Pedro. Cadê Pedro? Cornélio está te chamando, Pedro. O centurião quer te ouvir. Isso aqui é lindo. Sabe o que é lindo? É Deus quebrando Pedro mais uma vez, se despindo e dizendo: eu vou ter que descer e receber esses homens. Eu vou descer aqui. Eu vou descer e vou receber esses homens. Qual é a causa? Qual é a razão? Qual é o motivo que vocês têm vindo me buscar ou me ouvir? A causa é essa. Tem um homem lá em Cesareia que precisa de entendimento do Evangelho. Tem um homem lá em Cesareia que precisa da verdade. Tem um homem lá em Cesareia que é piedoso. Esse homem teve uma revelação de Deus e Deus mandou te chamar. Aí ele entendeu. A verdade é, eu neguei Jesus 3 vezes. 3 vezes em Jope abriu os céus e ele entendeu. Eu não tenho como contender. Tu me amas, Pedro. Ele fala: te amo, então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Simão. Te amo, então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas. Ele fala: Senhor, tu sabes. Apacenta minhas ovelhas. Aí vai Pedro despindo dele mesmo, pegando o cajado de pastor e dizendo: eu vou ter que ir no meio dos gentios. Sabe por quê? Porque o reino de Deus derrubou a parede quando Jesus falou: Jesus na cruz, o véu se partiu de alto a cima. Tem gentil, tem judeu, tem grego, tem a minha casa, tem a sua casa, tem as casas do Jeová. Olha a parede caindo, olha a parede nascendo.
Aí Pedro vai falar: eu não posso desprezar aquilo que Deus purificou. Pedro chega na casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra. Por que Cornélio se prostra? É porque ele não tem entendimento ainda da verdade. Qual é o entendimento da verdade? Romanos responde: o coração do Evangelho de Cristo Jesus, batendo dentro do livro de Romanos, dizendo que Cristo Jesus, somente nele descobre a justiça de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o coração batendo em Romanos, é o coração palpitando em Romanos e dizendo: todos pecaram e estão destituídos, mas em Cristo nós somos lavados, redimidos, salvos, libertados, curados. Quando chega em Cesareia, Pedro fala: vocês sabem que segundo a nossa tradição, segundo a nossa lei, nós não vamos se assentar na mesa com vocês, mas Deus quebrou o protocolo. Hoje eu estou aqui como servo e eu vou servir a palavra de Deus. Hoje eu estou como servo e a palavra de Deus é essa: Jesus Cristo andando, resplandecendo, curando e libertando todos os oprimidos do diabo. Quando ele chega na casa de Cornélio, vai dizer o texto, versículo 24. Vai dar tempo não, mas vamos para a palavra. Eu termino. Versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado quem? Eu não ouvi. Me ajuda. Os seus? Os seus? Os seus? Olha a família aqui. Os seus parentes. Eu vou ser calmo aqui. Quando Pedro chegou, o que esse homem tinha feito? O que esse homem tinha feito? Convidado o quê? Ele estava na onde? Na mesa. Quando ele está na mesa, vai dizer o texto aqui, ó. Olha Cornélio respondendo ele, ó. Versículo 33. Logo mandei chamar-te, e bem fizeste a vir. Agora pois, 33. Agora pois, estamos todos presentes diante para ouvir tudo quanto ele chamou a casa dele. Ele chamou os parentes deles e os amigos deles para ouvir o quê? Tudo quanto Deus te mandar. Nós estamos sentados aqui. O que está faltando hoje na nossa família, sabe o que é? Reuniões perante a nossa família para ouvir tudo o que Deus tem falado, que se encontra no versículo 24. 24, fazendo favor. Ajuntou seus parentes. O que falta hoje na nossa casa? Koinonia, comunhão. Sabe por quê? Porque hoje, eu anotei aqui, porque senão eu esqueço, é a idade, mas eu não vou perder a mensagem não. O que destrói casa, sabe o que é? Inimizade. O que destrói pai, mãe, filho, sabe o que é? Inimizade. O que destrói casamento, sabe o que é? Inimizade. O que destrói família, sabe o que é? Inimizade. E quando se trata de família, aqui eu percebi, sabe o que é? Os frutos, vem comigo, os frutos, vem, quem é crente, os frutos, quem destrói família, o que destrói é o fruto, parabéns, os frutos,
inimizade, porfias, ciúmes, divisões. O que destrói? Inimizade. Vamos lá. Inimizade alimenta o quê? Conflito. Inimizade alimenta conflito. Ela impede o amor de Deus a ser demonstrado. Dificuldade de perdoar, dificuldade de manter a paz e dificuldade de ter comunhão. Fruto da carne. E outros frutos? Vamos lá. Meu Deus, eu vou terminar. Inimizade, prostituição e ciúmes. Quantas pessoas que destruíram o casamento por causa de ciúmes? Obsessivos, não tem confiança, não confia no seu cônjuge, não confia no seu parceiro e acaba prendendo numa prisão, destruindo lar e família. Mas tudo isso porque falta a comunhão de se relacionar, pai e filhos, filhos e pai, esposo e família. Será que a gente pode falar que nem Ruth falou com Noemi? Aonde você for, eu irei. Aonde você pisar os seus pés, eu pisarei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Será que temos essa condição de falar isso? Ou com um beijo de órfã despedimos a nora e falamos: voltaremos para os nossos deuses e para a nossa terra. Mas Noemi recebeu Ruth, uma mulher fiel, mesmo nas percas, mesmo sabendo que em Belém faltou o pão e Deus tinha se lembrado de Belém. Ela falou: eu vou deixar a terra pagão e vou subir para Belém. Eu não sei o que me espera em Belém, eu não sei se tem provisão, eu não sei se tem casa para habitar, para dormir, para me confortar, mas ela decidiu e falou: o seu Deus é o meu Deus, a sua fé é a minha fé, o seu Senhor é o meu Senhor, o seu Salvador é o meu Salvador. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, eu tenho 5 minutos. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele vai falar: o evangelho não é maior que o evangelista. Se levanta, homem, que eu sou homem igual a você. O que prevalece aqui é o reino de Deus. Não é o evangelista, não é o diácono, não é o presbítero, não é o cooperador, não é o pastor. O que prevalece, eu sou homem igual a você. O que brilha aqui é Jesus. Então me chamou, eu vou falar, é Jesus. E a mensagem dele é senhoril, é cristocêntrica. Senhor Jesus, Senhor de todos, constituído juiz dos mortos e juiz dos mortos, que andou fazendo bem, aonde ele passava, ele fazia o bem. A pregação é: mesmo na carne, quando ele habitou e nasceu, ele ia, e quando ele ia, ele entrava, ele entrou em Naim sem ser convidado, ele entrou em Gadara sem ser convidado. Para quê? Para salvar uma família que tinha um filho possesso e outra família que tinha um filho morto. Ele entrou trazendo vida. A pregação do evangelho está na base do caminhar de Cristo. O fundamento do evangelho está na base da morte de Cristo. Pedro pregou isso em Atos 2, em Atos 10, e também da ressurreição de Cristo. Se não tiver cruz, não tem salvação. Se não tiver cruz, não tem remissão de pecado. Se não tiver cruz, não tem perdão. Se não tiver cruz, não tem expiação, Cornélio. Pedro
engano, não teve cena no sermão de Pedro. O que aconteceu? O Espírito caiu. O Espírito de Deus caiu e batizou a família de Cornélio. Aí a pergunta é essa, fica difícil agora. O que eu vou dizer? Se vocês já receberam o Espírito Santo, o que impede agora de vocês serem batizados nas águas? Fala para mim. Se Deus não fez exceção de pessoas, imagina eu. Aí Pedro vai falar: quem quer ser batizado nas águas? É hora de salvação. É hora de se entregar a Cristo. É hora de se render a Jesus. É por isso que no começo da ministração eu também falei: a decisão de ouvir, a decisão de tomar uma iniciativa, a decisão de decidir e a decisão de se arrepender-se. Qual é a decisão de vocês nesta noite? Se Deus já derrubou a parede de separação, se o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração, o que te impede hoje de decidir pela sua alma, pela sua vida e pela sua salvação? A palavra é essa: Cornélio, eu estou aqui. E a pregação é essa: Jesus, Senhor para todos e juiz de quantos dos mortos e quantos dos vivos. O Espírito caiu, batizado, falando em língua e mistério. Agora eu te falo: o que te impede de ser batizado? O que te impede de você voltar a Cristo? O que te impede de voltar a Cristo e de se entregar? Se eu fosse louvar um louvor, mesmo não sendo culto de ceia, não quebrando o protocolo, entendeu? Que temos ética pela misericórdia, mas vamos louvar, vamos. É Deus que trabalha, é o Espírito Santo. Oh, glória, oh. É forte. A mensagem de Pedro se resume neste louvor: pelo mundo brilha a luz. Ser obediente ao meu pastor. A pergunta é essa: quem quer se entregar a Cristo? Aleluia! É esta a razão de nós estar aqui nesta noite, essa causa, esse motivo. Quem quer se entregar, quem quer voltar, quem quer se converter e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem quer? Tem gente que precisa descer, tem gente que precisa voltar, e tem gente que precisa se entregar. Tem gente, e vocês sabem disso. O Espírito Santo está tocando no seu coração, e você não tem como escapar. A salvação está exposta em Cristo Jesus. E Cristo te pergunta: qual é a decisão que você toma? E você, filha, qual é a decisão que você toma junto com sua mãe? Você mesmo que está me olhando. Não adianta ir tocar os olhos, não. É a palavra. Não tem para onde ir. Glória a Deus. Lembra-te de onde caíste e volta para Cristo. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. E lá o mundo é perdição. Aqui é salvação. Aqui tem nome no livro da vida. Tem reconciliação e tem paz. Porque o nosso Deus é Deus de paz. Se quiser voltar, volta. Venha, se levanta e se entrega. Não tenha vergonha. Não seja tímido. Porque os tímidos não herdarão o reino de Deus. Quer voltar, filha? Quer voltar? Vem, se levanta. Vem você e sua mãe, se sua mãe já está firme, se levanta. Você jovem, de óculos, você também quer se entregar a Cristo? Quer se entregar a Cristo? Ele te ama. A prova disso, me prova. Ele morreu na cruz, por você e por mim. Querendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e sua casa.
quiser, venha, filha. Se levanta. Venha. 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 Você, jovem, se levanta também. Venha com força, venha com violência. Deus te abençoe. Você, jovem. Você também. Deus te ama. Você lá no fundo, lá também. Jesus te ama. Chama ela. Olha para mim, filha. Pode voltar. Pá. Você não quer voltar hoje para Cristo? Você tem a oportunidade de decidir. Você quer voltar para Cristo ou não? Não é por força nem por violência. Quem convence é o Espírito Santo. Você quer voltar? Você quer voltar? Então venha. Se levanta. Olha os jovens aí, ó. Olha os jovens. Você lá no fundo lá, ó. Você lá no fundo lá que entrou. Você é, Jorge. Você é precioso. Toda vez eu te falo, você é precioso. Deixa a bebidice, deixa o vigor. Paga o preço, porque Jesus está voltando. Quer voltar para Cristo? Quer voltar, Jorge? Desce que eu te abraço. Desce. Jesus pagou o preço. Sua mãe paga um preço. E a oração dela tem subido. Você vai vir por bem ou por mal. Mas eu creio nesta palavra. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Pode chorar. Jesus te ama, não tenha vergonha. Ele é